paz do Senhor a todos. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje será aí essa continuação da lição da Revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, no terceiro trimestre de 2018. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, cujo título é Os Pães da Proposição. Estaremos falando um pouquinho a respeito não só da composição, não só da fabricação e da maneira como esses pães eram alocados ali dentro do tabernáculo, mas também estaremos falando a respeito da simbologia por trás desses pães. Que Deus aí fale aos nossos corações por intermédio desta lição, desta aula, assim como tem falado nas demais, as anteriores. E eu queria começar essa aula, gente, aí pedindo a vocês que estão nos acompanhando desculpa pela demora, pelo atraso na gravação desse vídeo. Tivemos alguns problemas aí relacionados à saúde, e o que nos impossibilitou estarmos concluindo esse vídeo em tempo hábil. Então, que Deus te abençoe, obrigado pela paciência, que Deus em Cristo te fortaleça e que essa seja uma aula edificante, em nome de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versos 47 e 48. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Pois bem, queridos, nós estaremos falando hoje a respeito dos pães da proposição. É um tema muito importante, um tema edificante, e a gente vai perceber ali, dentro desse tema, uma série de simbologias que estavam ligadas não só ao pão, a princípio, não só a esse pão, mas também a maneira como ele era feita, produzida, separado ali dentro do lugar santo. Que ao longo desta aula, Cristo fale ao teu coração de forma especial, que Deus utilize este material para abençoar não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão ali ao seu redor. Bem, queridos, para a gente falar um pouquinho a respeito dos pães da proposição, é bom que a gente faça uma análise, bem detalhada da maneira como ele era ali feito. A gente sabe que antes mesmo dos pães serem produzidos, primeiro produziu-se uma mesa, na qual esses pães ficariam ali, estariam alocados. Essa mesa recebe o nome da Bíblia de mesa dos pães da proposição. E ela tinha 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 centímetros de altura. Então esses pães eram guardados nessa mesa. E no seu fábrico, ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, batido. E é interessante que, após a confecção dessa mesa, Deus agora deu a Moisés um projeto para que se fizesse esses pães. Então, em suma, eram 12 pães, tipificando ali, simbolizando também, por assim dizer, simbolizando as tribos de Israel, apontando para a unidade dessas tribos, eram os 12 filhos de Jacó, e esses 12 pães seriam colocados da seguinte maneira: 6 de um lado e 6 do outro nessa mesa. E é interessante que a gente percebe que esses pães também apontavam para a provisão de Deus, porque eles ali eram colocados dentro do lugar santo no tabernáculo. E estes pães eram feitos pelos coatitas, que a gente sabe que já falei sobre isso em aulas anteriores, você pode estar assistindo aí no nosso canal no YouTube, ele dispõe das aulas anteriores, e você pode estar vendo ali que havia uma espécie de divisão feita por Deus entre os levitas. Havia uma classe chamada Araonitas, que eram os sacerdotes, que estavam ligados aos sacerdotes. Havia uma classe chamada Merarita, que era quem cuidava da parte da base, da parte, por assim dizer, interior do tabernáculo. Havia os gersonitas, que cuidavam da parte superior, ou seja, da parte de cima, dos telhados, cortina do tabernáculo. E havia também os chamados coatitas, que eram aqueles que manuseavam, por assim dizer, as coisas santas, transportavam e cuidavam de forma mais direta das coisas santas dentro do tabernáculo. E é interessante que quem produzia esse pão eram justamente os coatitas. Então, os pães da proposição, como a gente já viu, eram 12 pães, eles ficavam na mesa, e essa mesa ficava dentro do lugar santo.
Ela ficava junto ao altar do incenso e junto à menorá, ou seja, o castiçal. Então, à medida que se entrava ali no lugar santo, dentro do tabernáculo, via-se a princípio, né, na direita de quem entrava, estava a mesa da proposição, logo à esquerda estava ali o candelabro, né, o castiçal, e logo à frente, antes do véu, que separava o santo do santo, ficava o altar do incenso. Ok? E a gente vê ali que os coatitas eram quem preparava esses pães. Né? Esses 12 pães eram feitos, postos nessa mesa, e eles passavam praticamente uma semana ali nessa mesa. Eles ficavam durante 6 dias, para 7. E ao 7º dia, que era o sábado, esses pães eram substituídos. Ou seja, os sacerdotes entravam no lugar santo, comiam esses pães, por assim dizer, velhos, porque passaram uma semana, e os coatitas, após produzirem novos pães, era feita essa substituição. Então, os pães velhos eram comidos pelos sacerdotes e, dando lugar a esses pães velhos, vinham outros 12 pães novos. Porém, os sacerdotes não podiam tirar esses pães do lugar santo para comer, porque estariam ali profanando, né, o santuário e, por conseguinte, profanando esses pães que eram também santos. Então, todos esses 12 pães eram comidos pelos sacerdotes dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo, não poderia ser tirado. Então, a princípio, a gente vê que a funcionalidade desse pão era essa. Eram 12 pães sobre uma mesa que eram comidos pelos sacerdotes aos sábados, ao 7º dia, os pães velhos eram comidos e eram substituídos. Então, isso era algo perpétuo. Toda semana isso acontecia. Os coatitas preparavam os pães sem fermento, né? Eu não posso deixar de falar isso, era a chamada matzá, ou seja, pão sem fermento, e esses pães eram feitos ali, postos dentro do tabernáculo, no lugar santo, sobre a mesa dos pães da proposição, e eles passavam 6 dias por completo ali, e no 7º dia eles eram comidos pelos sacerdotes, e era feita ali, por conseguinte, a substituição. E isso apontava, a princípio, para a provisão de Deus dentro de Israel. Isso apontava para a provisão de Deus para os filhos de Israel, mostrando para eles que tudo que eles necessitavam, tudo que eles precisavam, seria Deus quem proveria a eles esse alimento, o sustento, apontando também para o fato de a terra ser de Deus. Porque o trigo, feito na utilização ali do pão, era extraído da terra, apontando que Deus deu a terra, da terra Deus deu o trigo, do trigo Deus deu o pão, e com o pão Deus proveu o alimento e abençoou a Israel. E a gente percebe que isso para nós é uma simbologia muito grande, muito importante. Isso fala do fato de que nós devemos ser gratos a Deus pelo alimento que Ele nos dá. Devemos ser gratos a Deus pelo vigor, pela força que Deus nos dá. Devemos ser gratos a Deus por tudo quanto nós temos. Nossos familiares, o lar em que nós moramos, o alimento que nos supre e nos mantém fortalecidos para que a gente consiga dar continuidade à nossa lida, ao nosso labor, ao nosso trabalho. Então isso fala de gratidão, aponta para a provisão de Deus e para o fato de que Israel deveria ser grato a Deus, de que todos os dias era Deus quem cuidava de Israel, assim como todos os dias é Deus quem cuida de nós. Deus zela por nós, Deus nos abençoa. Da terra Deus nos dá o alimento, da terra Deus nos dá o sustento, da terra Deus nos dá a provisão. Nós devemos ser gratos a Ele por isso. Então, a princípio, a primeira simbologia ligada a esses pães era essa. 12, por apontar para as 12 tribos de Israel, alocados 6 e 6 naquela mesa, apontando também que esses 12 filhos de Israel estavam ali guardados por Deus, protegidos por Deus, porque a mesa protegia os pães. E também, ao lado deles, era posto incenso, né? Uma vasilha de incenso que era derramada ali. E esse incenso, quando se ia queimar e oferecer libações e oblações ao Senhor, né? Culto com vinho e coisas do tipo, ofertas de manjar, esse incenso também era queimado lá no altar do holocausto. A gente sabe também que, além do pão, a gente já viu isso no primeiro tópico, além do pão apontar para a provisão física, né, o alimento dado por Deus, além dele apontar também para, sendo 12, as 12 tribos sendo sustentadas, o povo, a nação de Israel, sendo guardada e protegida, a princípio, por Deus, a gente vê também que
os pães, assim como diversos utensílios do tabernáculo, também possuíam uma série de simbologias. É claro que a gente percebe que o tempo não é hábil para que a gente possa tratar de todas essas simbologias. E a gente vai pegar basicamente aquilo que o comentarista que citou. E dentro dessas simbologias, a primeira que ele colocou é o que diz respeito à palavra de Deus, ou seja, o pão apontando para a palavra do Senhor. O pão guiando-nos à palavra do Senhor. Assim como a gente se alimenta, precisa do pão, precisa se alimentar de nutrientes, proteínas, para que a gente se mantenha firme, de pé, para que haja uma boa funcionalidade do nosso corpo, nós também precisamos fazer o mesmo de forma espiritual, no que diz respeito ao pão, como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos dirige, a palavra de Deus é quem nos fortalece. Em tempos de fraqueza espiritual, em tempos de dificuldade, em tempos, muitas vezes, em que nós somos levados pelas circunstâncias a pensar em desistir, parar, retroceder, desanimar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É nessas horas em que o pão, é nessas horas em que a palavra, é nessas horas em que a glória de Deus faz toda a diferença. Então, a gente precisa entender isso, que a palavra de Deus é quem nos supre, é quem nos fortalece, é quem nos alimenta. A palavra de Deus não foi deixada neste mundo simplesmente para dizer que Deus existe só, não. Ele, além de mostrarmos, além de revelarmos a sua gloriosa existência, ele deixou-nos a sua palavra, a fim de que a gente, lendo-a, a fim de que a gente, estudando-a, possa ter nele vida, possa ter nele vigor. A mesma coisa que os alimentos físicos fazem conosco, a palavra de Deus de maneira espiritual também faz. Assim como a gente acaba ingerindo, a gente ingere alimentos para poder ter força, para poder repor áreas do nosso corpo que às vezes estão sendo debilitadas, estão fracas, a palavra de Deus ela também surte esse efeito. Quando nós estamos tristes, a palavra de Deus nos alegra. Quando nós estamos fracos, a palavra de Deus nos fortalece. Quando nós estamos titubiosos, pensativos, em relação a algumas questões da vida, a palavra de Deus ela vem e lança por terra todas as nossas dúvidas. Ela nos garante a certeza da vinda de Cristo. É a palavra que nos dá essa certeza. É a palavra que nos mostra como todas as coisas foram criadas, como Deus criou céus e terra, criou o mundo como nós conhecemos. É a palavra quem revela quem nós somos deste mundo. Filhos de Deus, servos do Senhor, precisamos andar com Ele. É a palavra que nos mostra não só que devemos andar com Deus, mas como também a gente pode andar com Deus, como andar com Ele, como caminhar na presença dEle. É a palavra de Deus que nos revela os nossos erros que a gente comete por diversas vezes. Quando a gente às vezes acaba transgredindo os mandamentos de Deus, é a palavra que nos mostra quando estamos errados. A palavra de Deus também nos mostra o caminho certo, nós devemos seguir. Esse caminho é Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E lembrando que a palavra de Deus é Cristo revelado. Glória a Deus. Então que a gente possa fazer uso da palavra, o pão vivo, o alimento, que a gente possa comer nessa amada porção diária, que a gente possa se alimentar todos os dias da palavra de Deus, para que a gente possa estar firme, forte, constante, abundante na obra do Senhor. Aleluia. Além da gente perceber que o pão ele é um símbolo da palavra de Deus, a gente também vê pela Bíblia que o pão é um simbolismo de Cristo, ele aponta para a pessoa de Cristo. Cristo é o pão vivo, ele disse, que desceu do céu. E é interessante a gente analisar Cristo como o pão, porque quando a gente olha para as propriedades físicas do pão, e as funções, as atribuições que ele tem ao longo da nossa vida, que é de alimentar, de fortalecer, de nos manter firmes, de pé, a gente também olha e percebe aí as propriedades dele, no que diz respeito à sua composição. A gente está falando, é claro, de um pão ligado à cultura hebraica, à cultura de Israel, e naquele período, os pães ali, como eram os pães da composição, eram feitos, na sua grande maioria, sem fermento. E fermento, na Bíblia, muitas vezes ele traz um símbolo do pecado, algo que adultera uma massa, algo que gera e traz um grande problema
para aquela massa. Então, o fermento era tirado das casas, inclusive de Israel. E nesse ponto aqui, né, os pontos da proposição, esses 12 pães eram produzidos sem fermento, para serem ali comidos pelos sacerdotes, dentro do lugar santo, apontando de maneira expressiva para a pessoa de Cristo. Porque Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu, um pão sem fermento, um pão puro, um pão glorioso. Mas há um grande diferencial aí. A gente vê que os pães da proposição que estavam ali dentro do tabernáculo, no lugar santo, eram comidos uma vez por semana, justamente no sábado, eram comidos somente no sábado, e pelos sacerdotes. O povo não tinha acesso a comer destes pães, por assim dizer. Os coatitas eram quem os produzia, a gente já viu isso, era feito pelos levitas, os coatitas, era quem punha a mão na massa, literalmente, para fazer o pão, mas os sacerdotes é quem comiam esses pães dentro do lugar santo. E é interessante que Cristo, agora, ele vem gloriosamente para ser o pão vivo que desceu do céu, e um pão que a gente não se alimenta dele lá dentro do tabernáculo. Que maravilha! Esse pão vivo, ele desce do céu, não para estar mais no lugar santo do tabernáculo, mas para estar em todo e qualquer lugar que ele desejar estar. E a gente pode hoje, glória a Deus, se alimentar desse pão. A gente sabe que no Novo Testamento o sacerdócio está ligado a nós, né? Pedro fala isso na sua epístola, nós somos nação eleita, um povo santo, sacerdócio real. Mas é interessante que todos aqueles que hoje desfrutam da presença de Deus, todos aqueles que um dia entregaram as suas vidas por completo a Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, podem hoje se alimentar deste pão santo que é Cristo. Podem hoje se alimentar dessa glória, que é a salvação que vem de Cristo, a salvação dada por Ele, uma nova vida, uma restauração. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É interessante que o pão da proposição era tido como um pão velho na hora de se comer. Já Cristo não, algo novo, algo glorioso, algo que veio do céu. Glória a Deus, que a gente possa estar atento a isso, a gente possa se ligar a isso, a gente pode estar buscando compreender que Cristo é um alimento que nós precisamos. A fome que há na nossa alma só pode ser saciada com Cristo. O vazio existencial que o homem tem, essa busca, essa procura por se saber quem é, quem nós somos, aquelas velhas perguntas que é feita pela ciência, de onde viemos, quem somos, para onde iremos. Respostas a essa pergunta podem ser dadas a partir do momento que a gente se alimenta desse pão. Oh glória! Jesus Cristo é o nosso pão. Jesus Cristo é quem nos supre, é quem nos fortalece, é quem nos alimenta, é quem nos dá da glória do Pai. A gente tem comunhão com o Pai por intermédio de Cristo. A gente vê que essa questão da comunhão naquele período bíblico era muito ligada a essa questão de se assentar à mesa e se comer junto. Quando as pessoas se assentavam à mesa e ali juntas comiam, elas estavam gozando de comunhão. E hoje nós, nos alimentando de Cristo, estamos em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Cristo não é só os pães da proposição, né? Cristo, ele vai além disso. Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão vivo. O pão em que a gente, ao se alimentar dele, nós temos a vida eterna. E é interessante que aqueles 12 pães sempre eram renovados, né? O estoque do pão era sempre renovado. Fazia-se 12 pães e aguardavam-se ali um período de 6 dias, já produziam outro, e logo pela manhã os sacerdotes se reuniam, comiam aquele pão que estava ali já há 6 dias, né? Praticamente 7º, que é o dia que se comia, e então era renovado o estoque com o Senhor. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo, oh glória, ele é sempre fiel, sempre santo, sempre poderoso, sempre glorioso. Quem se renova são as bênçãos dele a cada dia em nossas vidas. O poder, a glória de Cristo. A cada dia a gente vai tendo um renovo de Deus. E vai descobrindo quem nós somos à medida que a gente se alimenta dele. Nós vamos descobrindo coisas novas de Deus. A graça, a glória de Deus, o vigor, a alegria. Quando você se depara com pessoas alegres, crentes abençoadíssimos. Por quê? Porque estão se alimentando de Cristo. A gente percebe isso ao ver a pessoa. É interessante falar sobre isso, que a gente
Quando vê alguém e a pessoa está debilitada fisicamente, a saúde não está bem, a gente logo pergunta: fulano, como é que está a sua alimentação? Como é que você está? Né? Geralmente pessoas que têm problema com a alimentação procuram um nutricionista. E é interessante que Cristo é a nossa alimentação. Né? A gente se nutre de Cristo, a gente se alimenta da glória e da presença de Deus. Entendamos isso. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Bem, amados, a gente viu um pouquinho aí, breve, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho menor, né? Devido a, como eu já disse no início dessa aula, a gente teve alguns problemas e não conseguiu gravar em tempo hábil esta aula. Mas a gente viu aí e aprendeu um pouquinho a respeito dos pães da proposição. Vimos, a princípio, que eram 12 pães postos numa mesa de 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 centímetros de altura. E esses 12 pães eram produzidos, feitos por os levitas chamados coatitas. E, por conseguinte, postos ali sobre essa mesa. E essa mesa ficava dentro do lugar chamado lugar santo, e à direita de quem entrava dentro do tabernáculo. Ali estava. E à sua esquerda, né, à esquerda da pessoa, estava o castiçal. E logo na frente, o altar do incenso. Então, essa mesa ficava ali dentro do lugar santo, com 12 pães da proposição, e ficava ali durante toda a semana, esses 12 pães. E no sétimo dia, ou seja, no sábado, esses pães eram substituídos, trocados. Os pães velhos eram comidos pelo sacerdote e os pães eram renovados, postos ali na mesa, aguardando até o próximo sábado. Então, a gente viu também que eles só poderiam ser comidos pelo sacerdote e dentro do lugar santo. Não dá para tirar esse pão e comer fora, eram comidos dentro do lugar santo. E a gente percebeu também uma simbologia abençoadíssima por trás desses pães, por trás de tudo que era feito ali dentro do tabernáculo. A gente viu também que esses pães simbolizam, por assim dizer, a palavra de Deus, apontam para a palavra de Deus. Assim como o pão, a provisão diária, o alimento que nos sustenta, a palavra de Deus também é, porque ela nos sustenta em tempos de dificuldade, em tempos de crise. Ela é o nosso alimento espiritual, ela é quem nos mantém firme. Ela, quando ingerida, a palavra de Deus, por assim dizer, né, de maneira espiritual, quando a gente se imune da palavra de Deus, todas as áreas, não só do corpo, mas também da alma e do espírito, estão em plena comunhão com Deus. E, por fim, a gente viu também que os pães ali têm a simbologia ligada à pessoa de Cristo, que é o nosso pão vivo, que desceu do céu. Né? Que maravilha, que a gente possa entender isso, viver isso, né? Compreender, passar para frente isso, né? Mostrar às pessoas que estão famintas, né? Há pessoas famintas aí, famintas de mudança, famintas de algo bom para o casamento, famintas de uma vida melhor. E essas pessoas precisam saber que, ao alimentarem-se da palavra de Deus, e principalmente ao alimentarem-se de Cristo, que é a palavra viva, o verbo encarnado, essas pessoas terão a paz, né, que tanto buscam, tanto sonharam, como Cristo diz: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo vos dá. Não se atemorize. Cristo é a paz que a gente precisa, mas é necessário que a gente se entregue a Ele e, a partir desse momento, a gente passe a se alimentar de Cristo. A gente passe a ter Cristo como nosso glorioso e verdadeiro alimento.